tô me acostumando ainda com a câmera, tá? Tô tentando deixar ela apoiada em algum lugar, mas parece que não vai rolar, eu vou ter que gravar na mão mesmo. Achei um lugar. Me apresentando aqui, eu sou a Mariana, tenho 20 anos e não estou à toa, tô cheia de coisa pra fazer, na verdade. Mas eu tô querendo expor um pouquinho os meus hobbies que eu tenho, porque eu tenho muitos. E eu queria pessoas junto comigo, vendo os hobbies e pessoas que também têm esses mesmos hobbies ou hobbies diferentes. E a gente poder compartilhar essas coisas. Então é isso. Já tem um primeiro vídeo aí no canal, que é eu ensinando pontos básicos do crochê. Eu não sei se eu vou deixar ele. Assim, tô pensando ainda se eu vou deixar ele. Mas, assim, não sei, vamos ver no que vai dar. Eu vou ficar gravando, dando visualização ou não, eu tô nem aí. Eu tô afim mais de compartilhar mesmo as coisas que eu faço, porque, cara, a vida é só uma, eu preciso de alguém que escute o que eu tô falando, e nisso eu tenho o meu celular, e o meu celular tem uma câmera, então eu falando, pelo menos os pensamentos vão sair da minha cabeça, e eu vou expor eles, então, não sei se isso é bom ou ruim, mas é isso. Eu espero que vocês gostem dos vídeos que eu fizer. Se também não gostarem, é só não assistir, assiste outra coisa, né? Mas, enfim. É isso, cara. E é isso. Aí eu tô fazendo um vídeo. Esse daqui vai ser só uma barrela me apresentando assim mesmo. E me acostumando com a situação eu e câmera, porque não tenho esse costume. Inclusive eu tô me olhando ao invés de olhar pra câmera e isso tá me irritando bastante. Mas é isso, é porque eu tô vendo os ângulos ainda, porque a minha janela pega sol pra cá e tá batendo só aqui e não aqui. E daí tá me incomodando isso. Mas eu ainda vou dar um ajuste, entendeu? Mas enfim, eu e vocês vamos ficar fazendo várias coisinhas, além de eu ficar falando de faculdade, porque eu preciso ter um tempo pra eu esquecer um pouco essa coisa de faculdade, vida profissional e tudo. E eu tenho que focar um pouquinho mais em mim, porque eu tô sentindo que eu tô ficando bem perdidinha, assim, sabe? E eu tô sem psicóloga no momento, então também isso acaba ocasionando eu ficar um pouquinho perdidinha. Então, eu vou compartilhar com vocês várias coisas do meu dia a dia, pode ser tanto na faculdade, quanto fazendo crochê, quanto pintando uma tela, quanto tentando bordar pela primeira vez, quanto tentando aprender a tricotar, porque assim, de verdade, eu me considero uma jovem senhora que ama ficar em casa, tá? Porém, eu também amo sair e me divertir. Mas começa a me dar uma preguiça e eu só penso na minha cama, na minha coberta, junto com o meu crochê. Vou mostrar pra vocês várias coisas que eu tenho, que eu gosto de fazer e que desde pequena eu gosto, sempre gostei. Sempre. E assim, minha mãe meus pais, né, sempre me incentivaram bastante nessa coisa da minha criatividade e tal. Porque eu sempre tive, tipo, tela pra pintar, eu sempre tive tinta, eu sempre tive giz, eu sempre tive, assim, pincel, canetinha colorida, enfim. E minha mãe também gosta muito disso. Então, acaba conciliando também os hobbies. Mas eu faço isso desde pequena. Eu tenho essa coisa com a arte, eu gosto bastante. E é isso, eu vou ficar compartilhando isso com vocês. Eu tenho várias coisas pra falar, tô ansiosa até pra fazer vários vídeos, que agora eu tô fazendo vários vídeos enlouquecidamente. Porque eu tô sentindo mais à vontade, assim. Tem outros vídeos que eu já fiz e que eu ainda tô editando, então por isso que... Mas esse aqui,
agora que eu estou gravando, você que está escutando, esse vai ser o primeiro vídeo. Então eu vou apresentar algumas coisas que eu tenho aqui em casa, que eu faço, que eu já fiz. Inclusive, eu não sei se dá pra ver, mas tipo assim, eu tenho uma prateleira que... Ai, meu Deus, caiu. Eu tenho... Opa, foi minha mão. Eu tenho essa prateleirazinha aqui, que é só de livros. E eu tenho aquela ali em cima, que é com várias coisas. Espera aí que eu tô tampando a câmera com a minha unha. Não sei gravar. Que tem várias coisas que... Nossa, minha caminha aqui. Que tem várias coisas que fizeram parte da minha infância, assim, e que eu faço até hoje. E eu adoro aproveitar esse meu tempo tranquilo com isso, apesar de eu não estar nem um pouco com um tempo tranquilo no momento. Eu tenho 2 trabalhos pra fazer, mas eu tô na preguiça gigantesca de continuar os slides desses trabalhos. Então, assim, é isso. Vou mostrar pra vocês. Um minutinho. Calma lá. Ah, não parou. Voltei. Bom. Eu tenho várias coisinhas pra mostrar. Será que eu acendo minha luz no quarto? Será que fica melhor? Deixa eu ver. Melhorou? Acredito que sim, né? Melhorou pra caramba, porque eu não fui inteligente antes. Tá bom. Começando por alguns quadrinhos, eu diria que, assim, na minha infância, a minha primeira, assim, fascinação foi por pintura. Acredito eu. Não sei direito. Mas eu sempre gostei muito da aula de artes, da escolinha e tal. E eu sempre gostei muito de pintar. E quando tinha coisa de pintura, eu ficava maluca. Então eu acho que daí minha mãe foi percebendo isso. E eu fui pedindo também, enchendo o saco dela. Com certeza eu devo ter enchido muito o saco dela pra ela comprar essas coisas. Mas ela também gosta, então ela não pode falar muita coisa. E aí eu comecei a pintar. Só que, tipo assim, eu fui aperfeiçoando as minhas técnicas. Aperfeiçoando o caramba, né? Porque assim, tem uns quadrinhos aqui que vocês vão achar bem barrelinha, sabe? Mas pra mim foi um grande talento a ser feito. Porém, né? Esses que eu vou mostrar são os mais recentes que eu fiz, que no caso foi em... Esse aqui não tem data, quase nenhum deles tem data, tá? Vamos tá descontando isso, porque eu não... Na época eu não sabia que tinha que assinar quadro, tinha que assinar obra de arte sua, apesar de não ser uma gigantesca obra de arte, mas enfim. Eu tiro muito da minha cabeça o que as pinturas, os desenhos que eu faço, eu acho que muita gente faz isso também. Então, assim, eu vou fazendo o que dá na telha e não tenho medo de errar quando eu tô na tela, porque, tipo, eu desenho antes uma ideia, só que se eu erro, eu continuo outra ideia, e daí eu falo assim, cara, eu poderia fazer isso ao invés disso. E daí eu vou fazendo outras coisas e acaba dando nisso daqui. São cogumelinhos, é uma florestinha, né? E na época eu tava uma vibe meio bruxesca, sei lá, eu tava meio mística. E daí eu falei, vou fazer uma florestinha de fadas. Só que eu não fiz as fadas, porque eu fiquei com muita preguiça. Eu não lembro se eu fiquei com preguiça ou se, tipo assim, eu não pensei nisso na hora, eu só pensei nisso depois que já tinha secado. Não me lembro, mas enfim. Tem este daqui, que eu acho que foi um dos primeiros que eu... Não um dos primeiros quadros que eu já fiz na vida, não, calma lá também. Mas foi um dos primeiros que eu fiz que, tipo assim, foi na época que eu instalei o Pinterest, aí eu salvei essa foto. Aí eu falei, cara, algum dia eu vou tentar reproduzir essa foto numa tela. E daí, eu tentei e deu certo. E eu juro que eu fiz do zero, tá? Tipo assim, eu fiz só um reboco, um rascunho assim, tipo, na tela. Eu sempre faço na tela, porque pra mim não faz sentido, né?
É que pra mim esse aqui é um dos melhores, assim, cara. Eu tive muito talento em fazer, além do outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Porque eu fiz um tom meio profundidade na época que eu ainda estava começando a questão da profundidade. Eu acho que esse aqui, assim, a cabeça da Nala tá meio complicada, tá? Pra quem não entendeu, é a Nala e o Rei Leão. E o Simba, no caso, né? A Nala e o Rei Leão não faz muito sentido. Mas a Nala e o Simba mais velhos, né? Mas, tipo assim, a cabeça dela tá meio complicada, tá? Mas vamos relevar que eu era uma criança de 13 anos, tá? Vamos dar um desconto. Aí tem outra tela que é essa que tá aqui em cima, que foi na época que eu tava lendo Acotar. E, cara, de verdade, quem tem preconceito, mas assim, de verdade, não julgue a leitora, tá? Não julgue ela, porque assim, cara, eu adoro Acotar. É uma das minhas sagas preferidas. Vou mostrar, calma aí, um minuto. Deixa eu pegar aqui. Espero que não caia nada. Peguei. E eu fiz inspirado em Velares. Velares? Eu chamo de Velares. E você chama de quê? Eu não sei. Que é o jeito que a Fairy vê, tipo, antes de chegar em Velares. Tem a montanhazinha. Não tem a terceira aqui, porque normalmente tem uma terceira montanhazinha. Só que não deu pra fazer, né? Aí eu tava numa época que eu queria muito tentar fazer um mar. Então eu falei assim, cara, Velares, não sei se tem mar antes da aldeia Velares, né? Porém, eu fiz porque eu tava querendo testar essa técnica do marzinho e tal. E até que de longe deu certo, ficou bonitinho, sabe? Só que você vê de perto, claramente é um rabisco bem feio, assim. Porém, de longe, dá um efeito mar, assim. Não dá. Dá. Ah, fala que dá. Dá sim. Aí, ó. Fica bem interessante, bem bonitinho. Eu gostei. O importante é eu gostar, né? Eu que fiz o quadro, então é isso aí. Tá, voltando. Aí eu acho que esse aqui, meu Deus, a minha cama tá... Oh, céus. Aí tem esse daqui que é uma mandala que eu fiz do zero e eu fui só, tipo assim, eu não usei régua, eu não usei nada, então ela ficou torta. Então eu deixo ela num ângulo só, que daí não parece que ela está tão torta assim, entendeu? Mas na verdade ela é torta assim, então se você achar ela torta, tá tudo bem. Eu também acho ela torta. Aqui, ó, tá vendo? Eu deixo ela assim. Eu deixo ela assim, porque daí ela não parece que tá torta. Mas se eu viro ela aqui, ou aqui, dá uma impressão que ela tá torta. Principalmente aqui, ó. Os bagulhinhos aqui assim, ó. Ó, dá pra claramente ver que, tipo assim, não rolou, né? Mas enfim, isso aqui é uma mandala, faz muito tempo que eu fiz ela. E algumas partes eu fiz de tinta, outras partes eu fiz de canetinha. E ficou bom até. Agora, esse daqui é um dos melhores que eu fiz até hoje. E eu não sei o que é esse quadro até hoje, assim. De verdade, eu não sei porque, cara, eu só fui fazendo. Eu vi uma inspiração de uma foto no Pinterest de, tipo assim, essa paisagem com um mar atrás, assim, com um mar, com um lago, não sei o que era, mas eu acho que era um mar. E era tipo um negócio de casamento mesmo, assim, era um ornamento meio casamento, assim, sabe, uma decoração meio casamento, e bem Grécia. E aí eu falei assim, tô sem nada pra fazer, posso tentar, né? Só que o mar claramente não deu certo. E aí ele parece meio que um espelho também, ao mesmo tempo. Eu não sei o que dizer desse quadro. Eu só sei que a profundidade dele tá bonita. O jeito que eu fiz a técnica do céu tá bonita. E as florzinhas, eu adorei.
Então, assim, eu gosto dele por ele ser ele e não por algum motivo do que ele é, entendeu? Tipo assim, eu não vejo nada nele, assim. Eu podia colocar alguma figura aqui, né? Tipo, alguém aqui, tentar fazer alguém aqui, mas não deu certo. E eu acho que ele tá lindo, assim. Ele parece ao mesmo tempo um espelho e ele parece ao mesmo tempo, tipo, um mar, só que assim, não... Vocês vão entender. Ó, 3, 2, 1. Tadã. Nossa, parece uma escrita aqui, mas não é, ó. Vou tentar. É que fica complicado porque a luz tá batendo pra cá. E a luz do meu quarto não bate tão certo quanto é pra bater. Entendeu? Mas, ó. Ele é bem bonito, ele é uma graça. E eu acho ele uma graça. Eu adoro esse quadro, tanto é que eu comprei esse negocinho aqui. Eu esqueci o nome disso daqui. E daí eu usei pra colocar ele porque eu acho ele é um dos meus favoritos. Tirando o de Acotar, que também é um dos meus favoritos. E, cara, eu achei uma gracinha deixar ele assim no meu quarto. Eu achei ele muito bonitinho. Mas de verdade, eu ainda quero muito fazer alguma coisa nessa parte aqui de dentro. Mas eu não faço a mínima ideia do que fazer com isso aqui. É isso. Essa foi uma préviazinha. Eu não vou fazer mais coisas que isso, assim. Eu acho que os vídeos vão ser nessa pegada. Eu tenho um que eu tô editando agora, fazendo um vestido de crochê. Eu tenho outros hobbies, tá, gente? Eu tenho, tipo assim, muitos hobbies. Eu tenho isso, eu tenho desenhar, eu faço crochê, eu quero aprender a bordar. Pelo menos mês que vem eu quero aprender a bordar. Mês que vem que eu vou estar mais livre, porque daí vai ser férias, finalmente. Aí eu quero aprender a bordar, tricotar. Eu tenho agulha de tricô, só que eu não aprendi ainda. Eu não peguei o jeito, na verdade. Eu aprendi o basicão, mas eu não peguei o jeito ainda. E eu vou tentar gravar pra vocês verem como é que é. Ah, cara, eu tenho muitas coisas. Eu amo fazer minhas unhas também, só que não dá muito pra eu fazer enquanto, tipo, eu tô em época de aula, porque é aula de patologia toda hora, é aula de laboratório toda hora, e eu não posso estar com a unha nem grande e nem pintada. Eu tô assim porque é final de semestre e não tem quase mais nenhuma aula prática pra fazer. Então daí eu deixei as minhas unhas crescerem, elas vão ficar crescidinhas até o fim das férias, e quando começar as férias, eu começar estágio, vou ter que cortar e torar todas elas de novo e deixar sem pintar, ficar feia de novo, que ótimo. Mas enfim, cara, eu tenho muitas coisas pra mostrar, eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Eu tenho um Instagram de crochê, aí eu vou colocar aqui pra vocês. E eu tenho um TikTok também de crochê, e eu tenho meu TikTok normal. Que é o mesmo nome que tá aí, sempre. Eu sempre vou colocar esse mesmo nome, porque me dá preguiça de pensar outro nome, gente. Não tem paciência pra isso. Tá ótimo esse nome aí, é o meu nome, tá bonito. Eu gosto do meu nome, não desgosto dele. Acho lindo e é isso aí. Agora eu vou tentar terminar o meu trabalho, né, que eu tô fazendo. Que tristeza. Mas eu também posso gravar um pouco da minha rotina na faculdade, que é uma coisa que eu também, assim, acredito que vai ser um grande alívio poder compartilhar com mais pessoas como é ser estudante de medicina veterinária nos dias de hoje e, assim, não tendo muito o que fazer com questão de horário, porque minha faculdade é integral e os horários são meio que bagunçados, então, assim, é complicado. Mas é isso. Espero que vocês gostem e me sigam nas outras redes também, se puder. E, cara, é isso. Vou compartilhando com vocês, vivendo a minha vida tranquila. Eu acho que vai dar certo.
Tchau!